Monument Mythos é uma das obras mais instigantes da cena Analog Horror. Criada por Yves Casanas, essa série mistura estética de arquivos antigos, propaganda governamental e falsos documentários para construir uma metanarrativa bizarra, grotesca e profundamente política. Em sua primeira temporada, acompanhamos a construção de um mundo paralelo onde figuras como James Dean se tornam presidentes e o Monte Rushmore literalmente consome almas. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise densa, cena por cena, dos 5 primeiros episódios. Eu quero te mostrar como essa série conspiratória envolve elementos reais da história dos Estados Unidos da América e lançar um olhar materialista sobre isso. E o que é o Monument Mythos? Essa série possui uma estética analog horror com interferências, distorções, filtros retrô e glitches. Tem narrativas contadas por meio de vídeos institucionais, gravações militares, fitas caseiras e arquivos governamentais. Nessa série, personagens fictícios convivem com figuras reais, como Nixon, James Dean, Martin Luther King, confundindo realidade e ficção. Os temas centrais da série, como você vai ver no decorrer da análise, são o nacionalismo messiânico, o encobrimento de crimes por meio de símbolos patrióticos, a máquina imperial, monumentos como forma de culto e controle social. Você vai ver como Monument Mythos escancara a função ideológica do Estado burguês e de seus aparelhos simbólicos. Os monumentos, longe de serem simples homenagens históricas, são aqui mecanismos de controle e camuflagem. Eles ocultam o processo de exploração por trás de uma máscara de glória nacional. O vídeo começa com o protagonista Riley Tillon acreditando que há uma presença invisível em sua casa, conhecida como os Corner Folk, que são criaturas que se transportam de um plano de realidade para outro. Riley consegue capturar uma delas em vídeo e teoriza que elas vêm de um suposto Corner World, de onde os Corner Folk se originam. Riley fica tão obcecado pelo Corner World que consegue entrar nele. A polícia encontrou Riley mais tarde em um canto com seus órgãos dobrados. Esse episódio funciona como uma abertura alegórica. Riley é o indivíduo que, ao tentar decifrar o que está oculto, é destruído pelas bordas da realidade. A estética de distorção e paranoia se encaixa com a ideia de que vivemos em uma realidade cuidadosamente moldada, onde qualquer tentativa de desvio, sair da norma, é punida. Riley é como um sujeito alienado que tenta ultrapassar a ideologia dominante. Um olhar sobre a Estátua da Liberdade e os desaparecimentos de imigrantes que ocorreram perto dela. Começa com um breve inserto de uma entrevista recuperada com Frederic Auguste Bartholdi sobre a construção da Estátua da Liberdade. Bartholdi descreve que o aspecto mais difícil da construção foi o pedestal. A cada mês, eles recebiam requisitos de tamanhos variados, que cessaram após 4 anos. O restante da entrada refere-se às extensas renovações da estátua, com um diagrama desenhado destacando partes do mecanismo instalado sobre a Estátua da Liberdade. Durante o verão de 1954, milhares de imigrantes descreveram um odor nauseante ao passar por Ellis Island. Um imigrante em particular, Eleonora Bramante, é entrevistada. Ela comenta sobre o cheiro intenso e menciona ter testemunhado filas de pessoas sendo levadas para dentro da estátua por oficiais, com o odor se tornando muito pior no dia seguinte. Tudo culmina na primeira aparição do Liberty Lurker em agosto de 1985. O Liberty Lurker apresenta uma entidade horrível que vive dentro dos limites do pedestal da Estátua da Liberdade. À medida que os imigrantes passavam por Ellis Islands, alguns eram desviados para o monumento, sendo alimentados ou sacrificados à entidade que habita sob as muitas camadas de concreto. No entanto, com o fechamento da Ellis Islands, parece que qualquer operação relacionada à alimentação dessa entidade deve ter cessado também. Isso levou a entidade a emergir das profundezas do pedestal em 1985. O que acontece a seguir não está claro. Acredita-se que todas as gravações em áudio sobreviventes
da infame entrevista de 1989 com Frederick August Bartholdi sejam falsificações produzidas por publicitários americanos na virada do século XX. Enquanto os publicitários americanos capitalizavam os Estados Unidos em suas transcrições das atividades do Liberty Lurker, escritores franceses muitas vezes deixavam o país em letras minúsculas para insinuar sutilmente seus próprios sentimentos anti-americanos. A Estátua da Liberdade sempre foi vendida como um símbolo de autonomia. Na realidade, como bem aponta o episódio, a entrada dos Estados Unidos para milhares de imigrantes foi marcada por miséria e trabalho precarizado. O cheiro fétido é como o cheiro do podre mito liberal. O uso de símbolos nacionais como encobrimento da violência do Estado é algo que ecoa em regimes como o brasileiro. O culto à bandeira e ao progresso serviu para ocultar a tortura e o massacre de opositores. O monumento aqui é o capital fixo do nacionalismo burguês. O Liberty Lurker representa a base real do sistema, o consumo literal de vidas humanas para manter a ilusão democrática de pé. O imigrante serve como carne moída do império. O vídeo começa com uma descrição de uma série de incidentes ocorridos no Memorial Nacional de Mount Rushmore. Em 7 de agosto de 2003, o vandalismo em Mount Rushmore foi descoberto pelo Serviço Nacional de Parques. Vândalos deixaram mensagens dizendo: "O governo dos Estados Unidos pode financiar um assassinato em massa se for rotulado como monumento nacional." Cada dia, execuções ocorrem em 2.600 marcos americanos. O sangue da liberdade será vingado. Em 14 de agosto, outra mensagem é encontrada sob o rosto de Thomas Jefferson dizendo: "Eu vou introduzir infecção na semana que vem. Observem os sintomas." Em 12 de agosto, o Serviço Nacional de Parques designa patrulhas para as próximas 7 noites, com patrulhas ordenadas a filmar todas as anomalias na segunda-feira. O cinegrafista grava imagens de Rushmore, mas não tem o monumento em foco. Um objeto brilhante não identificado pode ser visto passando rapidamente sobre a montanha e produzindo um ruído de colisão audível. Na terça-feira, as imagens ampliam o espaço entre as cabeças de Washington e Jefferson, onde uma luz pode ser vista piscando. A luz pisca lentamente no início antes de acelerar brevemente e parar. Quarta-feira, a filmagem salta brevemente entre cada uma das cabeças de Rushmore. Um uivo alto também pode ser ouvido durante a gravação. A câmera diminui o zoom para revelar toda a montanha, onde a cabeça de Lincoln está notavelmente ajustada de frente para a câmera. Quinta-feira, uma figura é visível entre as cabeças de Roosevelt e Lincoln. Partes de ambas as cabeças parecem ter uma substância marrom desconhecida. Sexta-feira, a câmera se aproxima de uma figura entre Roosevelt e Lincoln mais uma vez, dessa vez revelando um pico crescendo entre eles. A substância vista anteriormente na quinta-feira desapareceu de seus rostos. Sábado, apenas o áudio é ouvido com um aviso de remover tampa da lente, piscando. Uma sirene pode ser ouvida, começando a soar no final da filmagem. No domingo, sirenes podem ser vistas enquanto a câmera se afasta, revelando que os rostos do Monte Rushmore quase desaparecem completamente. Espinhos semelhantes ao que foi visto na sexta-feira crescem de cada cabeça. Com essa revelação, a filmagem rapidamente é cortada. O vídeo termina com um texto de uma citação de Hannah McElroy, uma fotógrafa local. "O Monte Rushmore cheira exatamente como talco para bebês hoje em dia. Eu acho que vem das coisas que os trabalhadores colocam nas cabeças. Sim, eu o vejo fazer isso o tempo todo. Eles vão de Washington a Lincoln todas as noites polvilhando como um bebê." O episódio é sobre culto ao poder presidencial. O Monte Rushmore reúne figuras símbolo da fundação dos Estados Unidos, todas ligadas à expansão territorial e ao colonialismo. A própria vandalização do local, com frases contra execuções e genocídio, aponta para o questionamento de que esse patrimônio histórico oculta crimes estatais. As mutações faciais remetem ao derretimento da identidade nacional. As imagens distorcidas denunciam que por trás da beleza estática do monumento há um horror latente. A analogia com Baby Powder
é uma crítica sutil à infantilização do público pela propaganda. O Estado, como instituição burguesa, não é neutro. A glorificação dos líderes serve para consolidar a hegemonia. A destruição dos rostos simboliza a quebra da narrativa da grandeza dos fundadores da nação. Aqui vemos a memória histórica sendo corroída pelo próprio peso de suas contradições. A ilha de Alcatraz exibe um comportamento cada vez mais incomum, o que leva a uma intervenção militar que acaba não conseguindo alcançar seu objetivo pretendido. O episódio começa com uma tomada distante de Alcatraz, envolta em névoa, seguida do texto Ilha de Alcatraz 2 dias antes da terapia, aparecendo na parte inferior da tela. A cena transita para um filme antigo intitulado Mapa da Prisão Militar dos Estados Unidos, Ilha de Alcatraz, Califórnia, destacando várias localizações da ilha. 3 dessas localizações se assemelham às organelas de uma célula animal dentro da prisão. O filme termina abruptamente, levando ao dia 2. A próxima cena desbota para mostrar Alcatraz mais uma vez, dessa vez rotulada como Ilha de Alcatraz, um dia antes da terapia. A tela então transita para uma película intitulada Alcatrazoses, focando no prédio principal da prisão, onde está ocorrendo uma mitose celular. O filme então corta abruptamente enquanto faz um zoom para fora, revelando toda a ilha. A sequência a seguir exibe Alcatraz como Ilha Alcatraz, terapia de radiação, com a tela ficando vermelha durante o processo de tratamento. Em seguida, transita para um filme naval, prevendo o movimento de Alcatraz, sugerindo que eventualmente ele se fundirá com São Francisco em mais de um século. A tela se ilumina mais uma vez para Alcatraz, agora rotulada como Ilha de Alcatraz um dia após a terapia. Uma revelação de várias ilhas duplicando e emergindo, cada uma adicionando sirenes que aumentam em volume à medida que mais ilhas surgem. A cena corta para preto, com texto misterioso insinuando uma zona Alcatraz expandida, se estendendo até o oeste do Texas até 2020. O episódio começa com uma descrição de como Peter Jennings, um âncora de notícias do ABC Evening News, disse aos telespectadores para aguardarem uma transmissão especial de importância nacional. Esta transmissão especial, intitulada Dean Democracy, foi o anúncio presidencial do anti-guerra do Vietnã, James Dean. O anúncio foi extraordinariamente bem sucedido. Apesar da falta de aparições públicas, Dean se tornou o candidato mais popular da América. Seus anúncios políticos eram exibidos toda sexta-feira de manhã na ABC e assistidos pelo público americano como uma série de TV semanal, tornando-se o programa de TV mais assistido. 2 semanas antes da eleição presidencial, Dean convidou Richard Nixon para correr de carro em vez de realizar um debate presidencial, durante o qual Nixon supostamente disse: "Que se danem, estou votando em você. Você já é um presidente melhor do que eu jamais serei." Isso encerrou a chance de Nixon para a presidência. Em 1º de novembro de 1968, 4 dias antes da eleição, a associação Anti-Dean tomou conta dos rádios e cortou energia, o que Dean ajudou a consertar depois, para se manifestar contra ele. Em 5 de novembro de 1968, James Dean venceu com 75% dos votos populares e 395 votos eleitorais, uma vitória esmagadora. Quando Nixon parabenizou, Dean convidou Nixon para correr de carros novamente. Em 20 de janeiro de 1969, Dean fez seu discurso de posse no oficial Capitol Raceway. Dean falou por apenas 1 minuto, após o qual passou o microfone para pessoas como ativistas, nativos americanos e Martin Luther King Jr. Dean encerrou o discurso tocando os bongos e depois saiu para correr de carros com Nixon mais uma vez. Em 20 de abril de 1969, Dean fez outro discurso durante o qual seu áudio foi cortado. A associação Anti-Dean afirmou ser o responsável, mas os espectadores ficaram encantados com a sinceridade e vivacidade de Dean. O cineasta Stanley Kubrick o chamaria de o maior filme mudo já feito. Dean é uma celebridade na política, antecipando figuras como Ronald Reagan, real presidente norte-americano. O episódio mostra como a política institucional é entretenimento.
A democracia Dean é um império da imagem, onde a estética suprime o conteúdo. Dean é a ideologia em estado puro, a supressão das contradições de classe por meio de um espetáculo. É guideboard elevado ao extremo. A eleição não se dá por projeto político, mas por performance midiática. A vitória de Dean é o triunfo da alienação sobre a consciência. Ao longo da sua primeira temporada, The Monument Mythos constrói um relato grotesco de uma nação em delírio. A Norte América é literalizada como um deus canibal, uma entidade que devora seus marginais. A série desconstrói a mitologia estadunidense a partir de seus símbolos, mas ao fazer isso, ela também nos convida a olhar para os nossos próprios monumentos. O Cristo Redentor que paira sobre favelas militarizadas, o Congresso Nacional erguido com ares de vanguarda enquanto o povo é traído lá dentro. Essa série lembra que o horror não está nos monstros inventados, mas nos monstros que o capital legitima como monumentos. E é você que assiste o meu convite. Duvide do que parece eterno. Observe os cantos das suas paredes. O monumento está vivo. No nosso mundo, no plano material, o aparato estatal norte-americano, o controle migratório, a destruição de países inteiros via guerras e embargos serve para manter o modo de produção imperialista. A retórica da liberdade, igualdade e democracia serve como verniz ideológico para o real conteúdo da dominação burguesa. Monumentos são transmissores de ideologia. O Lincoln Looker, as transformações em Mount Rushmore e os documentos classificados evocam uma lógica em que a história oficial é construída como arma de controle ideológico. Gramsci já tratava disso em termos de hegemonia. O Estado, além de repressão, opera no campo cultural e simbólico, fazendo com que as ideias da burguesia pareçam naturais, inevitáveis e imutáveis. O mito de James Dean como presidente pacifista é um exemplo. Um ícone pop substitui a luta de massas. É o nacionalismo místico, uma forma de interditar o pensamento crítico e revolucionário. Essa idolatria à classe dominante é extremamente funcional. Nas sociedades contemporâneas do hoje, o nacionalismo de Estado opera como um substituto da religião tradicional, ou muitas vezes de forma articulada com ela, mobilizando emoções, identidades e memórias para a defesa do status quo, independente de quais sejam seus representantes e seus chefes, e para garantir que essas pessoas doutrinadas pelo nacionalismo político, ao cumprirem todas as demandas que o sistema os requer, ainda assim se sintam revolucionárias, se sintam antissistêmicas, esse nacionalismo cria inimigos. No Brasil, a função ideológica do Estado burguês segue lógica semelhante. Em ambos os países, a função do aparato é impedir a memória da luta popular e construir uma mística nacional que desmobiliza. Não há salvação no interior do sistema, e muito menos em propostas de destruição sistêmica que somente fortalecem as suas estruturas. As entidades se adaptam, sobrevivem, retornam, são incorporadas. Assim é o Estado burguês. Ele não pode ser derrotado por dentro de si mesmo. Em Dean Democracy, James Dean é eleito como presidente alternativo, um outsider, mas o sistema o absorve e esvazia sua potência. O Estado se apropria de toda tentativa de ruptura se ela não for acompanhada de uma real reorganização das forças produtivas. Por isso não há revolução sem a destruição do velho Estado. Assim como Monument Mythos falsifica arquivos para mostrar a mentira da história oficial, também devemos entender que o campo de cultura é um instrumento político capaz de revelar ou de mascarar. A arte é parte da superestrutura, portanto, também participa da luta de classes. No Brasil, quais monumentos devoram nossos mortos? A crítica histórica é uma ferramenta revolucionária e é preciso agir, derrubar os monumentos, construir outras narrativas e, sobretudo, derrubar o próprio aparato que os sustenta, o Estado burguês. Isso é uma luta que se faz com armas, mas também com memória, arte, imaginação, estudo e organização popular, porque o verdadeiro horror está na permanência de uma ordem mundial baseada na exploração
no apagamento e na mentira. Pessoal, esse é um vídeo um pouco diferente que eu resolvi trazer. Se você achou interessante esse conteúdo, se faz sentido para você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu agradeço a sua audiência e até logo.